Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante, diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de Engedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com muita alta voz. Verso 20: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram Jeosafá e pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Verso 26: E ao quarto dia se juntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Amém? Coloque a tua mão sobre o teu coração agora e fale com Deus. Bendito Deus, nós te pedimos que a tua graça se manifeste neste lugar mais uma vez. Estamos diante da tua palavra, meu Deus, que é a verdade, a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura. Esse texto fala de uma guerra travada entre Israel e 3 reinos que se ajuntaram para investir, para destruir a nação de Israel. Na ocasião, o rei da nação de Israel era Jeosafá. E Jeosafá recebeu um recado dizendo: Vem contra ti uma grande multidão. E diante dessa notícia, Jeosafá tem uma reação. E a reação de Jeosafá é que desencadeou vitória contra aquela guerra. Era uma guerra desigual, era uma guerra que impossível daquele rei ter vitória. Mas nós vamos ver como a reação deste rei levou a nação à vitória. Da mesma forma, eu e você estamos sujeitos a guerras que não são propriamente no sentido literal, mas situações em que o inimigo vem travestido de muitos problemas que enfrentamos no dia a dia, situações que tentam realmente destruir a nossa família, destruir talvez a nossa paz, situações que aos olhos humanos no primeiro momento não parecem tão perigosas, mas elas têm um efeito colateral trágico, terrível. Guerras que, se você não vencer, as repercussões disso em outras áreas da tua vida podem ser danosas. Mas da mesma forma, nós precisamos de uma atitude adequada diante dessas guerras. E nós vamos aprender com o rei Jeosafá a lidar com as guerras que se levantam diante de nós. A primeira coisa que Jeosafá fez, nós lemos no texto, é reconhecer que o milagre vem de Deus. Enquanto você tentar resolver na tua força, vai resultar em desgaste, vai resultar em muitas vezes um tempo desperdiçado, despendido com uma situação que nós não conseguimos vencer. Essa guerra era uma guerra
onde 3 reinos se levantam contra um. E o texto que nós lemos fala que havia uma grande multidão de soldados. Então, diante dessas situações, é reconhecer que o milagre vem de Deus. Quando nós reconhecemos, nós não desesperamos, nós não atemorizamos, nós não choramos, choramingamos. Simplesmente nós vamos ter a atitude de pessoas que têm fé, de pessoas que creem em Deus, nas promessas. E se você quiser ver esse milagre acontecer na tua vida, você vai ter que estar disposto a quebrar alguns paradigmas. A palavra milagre significa aquilo que não é explicado, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender. Porque numa guerra se usa armas. Os reinos que se levantaram contra a nação de Israel estavam seguindo o protocolo. Se ajuntaram ou se aliaram um ao outro, porque eram as táticas de guerra para ficarem mais fortes do que o inimigo. Mas nessas guerras, em algumas delas, nós não vamos usar lança, nós não vamos usar escudo, e nós não vamos usar as táticas de guerras convencionais. E às vezes isso pode parecer loucura. O que todo mundo faz não tem que ser o nosso protocolo. O que todo mundo pratica não tem que ser também a mesma atitude a ser seguida ou copiada. Aliás, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, fala muito sobre isso. Porque às vezes o que Deus vai nos instruir, porque já que é milagre, então nós vamos ter que acreditar e esperar. Algumas vezes nós vamos ter que ficar parados, e as pessoas do lado de fora vão dizer: isso é loucura. Só quem tem fé, só quem tem o Espírito de Deus é que vai conseguir entender a tua reação nesses momentos difíceis. Mas quem não tem, vai achar que é loucura. Então a primeira atitude é essa: é reconhecer que o milagre vem de Deus e estar disposto a quebrar os paradigmas, as situações convencionais, aquilo que talvez não tem nexo, porque é Deus que vai dar a direção. Então nós vamos ver que Jeosafá tinha todos os motivos para que o medo dominasse o seu coração. Diante de uma notícia trágica, diante das informações que nós recebemos, diante do estouro da guerra, como que nós lidamos com os nossos sentimentos? Como que nós lidamos com aquela maneira de pensar ou de sentir aquela situação? Parece talvez uma coisa muito desconexa com o que estamos falando, mas as pessoas, na sua maioria, tomam decisão baseado na emoção. Se está feliz, toma atitude. Se está mal, também tem as suas atitudes. Diga comigo: ter medo. Quantos aqui tem medo? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu tenho medo. Isso é bom. O medo preserva a vida humana. Pessoa que não tem medo, ela pula num lote onde tem um pitbull voraz que vai destruir e matar as pessoas. Pessoa que não tem medo entra ali naquela 262 sem olhar a direção dos carros. Se tem carro vindo, entrando, ele atravessa. Pessoa que não tem medo, ela não tem limite. Então o medo é uma atitude, é um sentimento que vem na vida do ser humano e ele faz parte da sua preservação. As pessoas que têm medo de perder a salvação velam para que possam caminhar no caminho de Deus. Pessoas que têm medo de perder ali coisas valiosas vão velar pelo cuidado. Agora eu estou falando de dosar o medo. Na realidade, é não deixar o medo ser um cadeado na nossa vida. A pessoa depressiva é a pessoa que vive com medo do passado. E a pessoa, talvez assim, hiperativa, ou às vezes, outra palavra ali toda
presente, toda intensa, talvez ela esteja com medo também ali do presente. Ela quer vencer, ela tem medo de terminar o dia e não está apto, não vencer os seus desafios. Então, Josafá, ele teve medo, os sentimentos vieram, e a coisa mais natural no dia a dia são os sentimentos brotarem de dentro de nós, porque temos alma, temos o animal dentro de nós, a parte que está ali reativa às situações que nós enfrentamos. Mas como vamos lidar? A Bíblia diz que diante de um medo, ele se propôs a buscar o Senhor. Diga comigo, buscar a Deus. Querido, o medroso buscou a Deus. Ele reagiu da maneira adequada. Não tem lugar melhor para você se esconder. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que o Senhor é o nosso esconderijo, o esconderijo do Altíssimo. Quem tem medo se esconde em Deus. E é uma maravilha, porque Deus é uma proteção invisível. Não significa que você está fugindo ou correndo. Às vezes as pessoas não vão ver, mas Deus é a tua guarita. Vou dar o exemplo de pessoas que não buscam em Deus. Como eu disse, se deprime, vai se afogar nas drogas, vai fugir do problema, não vai enfrentá-lo. Mas ele não buscou o Senhor para poder buscar a direção dele. Além de orar, apregoou um jejum. E essa ação que muitas vezes a gente leva para um lado mecânico. Às vezes a gente fala que só lá fora que tem religioso, dentro da igreja também. Não é a prática de fazer jejum de uma maneira automática, nem orar rápido dia a dia, não. Significa de você ter momentos com Deus. É sentir a presença de Deus. Querido, tem coisa mais poderosa que diante do medo você se esconder em Deus e você sentir a presença dele ali envolvendo a tua vida. As coisas começam a mudar, porque você entende que você não está só. Você começa a lembrar das promessas do Senhor. Ele vem e nos fortalece. Jesus, quando estava com a alma agoniada antes do Calvário, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e um anjo apareceu para consolá-lo. O consolo do Senhor vem, a força do Senhor vem. O versículo começa com alguém com medo. Melhor, o texto começa com alguém com medo, mas termina com alguém vitorioso. Permanecer na presença de Deus faz toda a diferença. A Bíblia fala que Pedro teve medo, e por causa do seu medo ele nega Jesus, ele foge, ele desiste do chamado, do ministério, até que Jesus o recupera. Mas ele estava ali ainda, talvez preso pelo medo. Havia um cadeado na alma dele, no ministério dele. Estavam os discípulos reunidos, e durante um tempo de oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram transformados. Pedro, o medroso, se tornou o homem mais corajoso. Diante de uma multidão, diante dos soldados, ele agora assume publicamente a sua fé em Jesus. E aquilo trouxe tanto impacto, tanto poder, que 3.000 homens, sem contar mulheres e crianças, se renderam ao Senhor Jesus naquele dia. Algo mudou na vida de Pedro, que ele começou a enfrentar os desafios. Eu tenho coragem, porque o Espírito de Deus, ele substitui o medo. Eu quero que você entenda uma coisa. Por vezes, quando as notícias chegam, o medo ou o temor daquela situação consegue ainda às vezes tirar a paz. E o antídoto para resolver tudo é você mergulhar na presença do Senhor. A terceira coisa que Josafá fez: na hora da guerra, não deixe a sua
memória apagar. E essa atitude de não deixar a memória apagar é uma atitude que talvez aqui muitos interpretam de uma maneira diferente. A Bíblia diz que Deus dá uma direção para que, ao invés deles lutarem com armas normais, eles começam a cantar louvores a Deus. Cantar louvores a Deus não é você cantar uma musicazinha diante de uma situação difícil. Não é você desdenhar do problema, ignorando ou trazendo uma música para te distrair. Cantar louvores a Deus é reconhecer que tem um Deus que faz milagres. É trazer na tua memória a esperança, é trazer na tua memória as promessas de Deus, é trazer na tua memória os feitos do Senhor. Adorar a Deus é lembrar quem Deus é. Querido, não é qualquer um que você está entrando na presença. Não são pessoas que falham nas suas promessas. Não é alguém que está limitado, mas é o Deus Todo-Poderoso. E quando você começa a dizer: Tu és Senhor, Tu és o Deus, a Ti a honra, a glória, o louvor. Tu em tudo em Tuas mãos, a Tua direita, a Tua esquerda está o poder, a honra, a glória, o engrandecer, o agir. De Ti vem todas as coisas. Não é só efeito de propaganda, mas é você entender que Deus de poder, de graça e de misericórdia está aqui agora com você. Glória a Deus. No verso 15 desse texto que nós estamos lendo, o texto diz que, como uma resposta àquela oração, um profeta se levanta e começa a dar a instrução conforme Deus lhe direcionava. Querido, no meio do coletivo, Deus gritou o nome de Jeosafá. Deus viu o sentimento que estava no coração de Jeosafá. E é por isso que Deus se manifesta de uma maneira bem pessoal. Você está preparado para ter experiências pessoais com o Senhor? Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Porque quando você se aproximar de Deus, você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Deus ouve a tua oração. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Entenda que Ele vai falar. Não é para colocar o nome do Pai, não é um mantra, não. Você está mexendo com os céus. Você está invocando a manifestação de um Deus de poder. E naquele dia, Deus anuncia o vencedor. E escute a voz de Deus agora falando o teu nome. E tu, Jeosafá. Oh, deixa Deus dizer o teu nome agora. E tu, oh, deixa Deus falar. Deixa Deus encher o teu coração de esperança. Uma notícia do inferno chegou para tentar barrar você, para tentar te prender, mas vem uma palavra dos céus agora dizendo: e tu vai mudar o curso dessa história. Talvez você veio aqui nessa noite e não está ouvindo outra coisa a não ser uma palavra. Mas o que você vai fazer dessa palavra? Vai mudar toda a tua história. Talvez as pessoas que estão do lado de fora possam até criticar, possam até dizer: puxa vida, só isso? Mas para você essa luta é grande, por causa das circunstâncias. Mas Deus também afirma: essa peleja não é tua. Mas Deus está dizendo: não vos assusteis. E aí vem uma pergunta para que você possa refletir nessa noite: como não assustar? Como um rei não se assusta contra 3 reinos que se levantam? Como não se assustar diante de situações trágicas que saem do nosso controle? A palavra de Deus é: não se assuste. Querido, porque a maneira como você enxerga o inimigo,
é que vai determinar a situação. O inimigo é grande, forte, mas sabe o que você tem que fazer? Porque agora você buscou o Senhor. A multidão é grande, mas quando você sente a presença de Deus, você compara o tamanho de Deus com o tamanho do teu inimigo. A palavra de Deus diz que ninguém é igual ao Senhor. Embaixo dos céus e nem em cima da terra há outro como o Senhor. Ele é inigualável. O seu trono está nos céus e os seus pés aqui na terra. Oh, Ele é o Deus de poder, de grandeza. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a Ele é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Então as coisas são complicadas às vezes, mas nosso Deus é grande, diga amém. Então, enxergar Deus, perceber a presença dEle conosco. Por isso que ele buscou o Senhor. Sabe, Deus é invisível, a palavra de Deus diz que Deus é espírito. Deus não é um grande ídolo, Deus não é um objeto para ser trazido. Mas quando você percebe com os olhos espirituais, as circunstâncias mudam. Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não deixarei o medo tomar conta da minha vida, porque o Senhor está comigo. Deus está comigo. Um dos nomes que Deus é conhecido é Jeová Shammah. Deus está comigo. Então por isso que nós não podemos assustar. Há uma guerra iminente, mas Deus está conosco. Por onde vêm as informações, por onde nascem os pensamentos, e aí vem os nossos sentimentos, são os nossos olhos. Eu estou falando de ponto de vista, querido. Se nós queremos, nós temos que enxergar. Se nós queremos ter vitória, nós temos que enxergar o nosso inimigo com as lentes corretas. Ao subir nesse altar, eu tirei o óculos e pedi a minha filha para limpar, para que eu pudesse enxergar. Estava muito embaçado, havia pegado com o dedo gorduroso. Então lente embaçada me faz ver de forma distorcida. Tem pessoas que derretem diante de situações, e outras talvez a mesma situação se encorajam, porque depende com qual luz você está iluminando aquele problema. Se é a luz de Cristo, você enxerga a presença de Deus. Que Deus tire toda a escama dos teus olhos, que te faça sentir só, que não enxerga a vida com nitidez, que não tem olhos para enxergar as promessas de Deus na tua vida, que não enxergue as coisas que são realmente valiosas, aquilo que o inimigo tem fazido para trazer estrago. Que as escamas dos teus olhos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Coisas que antigamente para nós eram inaceitáveis, hoje a cultura tem sido amoldada por esses pensamentos, através de imagens que nós vemos, situações que antes eram coisas absurdas e hoje se tornaram tão corriqueiras. Então há um bombardeio sutilmente do inferno, e aquilo agora vai instalando nas nossas mentes. 2 Coríntios capítulo 3, do verso 3 até o 5 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, algumas Bíblias diz todo pensamento, à obediência de Cristo. Às vezes o inimigo constrói fortalezas na nossa mente. Querido, fortalezas. Nós tivemos notícia
Se alguém acompanhou algum noticiário sobre a tal guerra da Rússia e da Ucrânia, existia um lugar chamado Mariupol, onde tem uma siderúrgica, onde era o último gueto de resistência. E lá se tornou uma fortaleza, porque nessa indústria tem abrigos subterrâneos da época da União Soviética. Então eles se esconderam ali, estavam protegidos de ataque. E às vezes o inimigo constrói fortalezas nas nossas mentes. São áreas que ele chegou com informação. A Bíblia diz sobre essas áreas que se tornaram fortalezas, argumentos do inferno, que talvez justificam pensamentos que têm dominado a tua vida, que tem sido talvez a tua direção. Você talvez tenha acreditado, você muitas vezes tem sido norteado por esses pensamentos que ali estão. E às vezes vem plano A, plano B, plano C, que são raciocínios do inferno. São maneiras que o teu organismo encontrou, às vezes até no subconsciente, no dia a dia. Romanos capítulo 12, verso 2. Tem a receita para nós enfrentarmos. Diz assim: e não sede conformado com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muda a tua maneira de pensar. No dia a dia você tem deixado a Netflix, você tem deixado as séries, a internet, a cultura, talvez dominar, o ativismo. Essas coisas é que têm sido o alimento. E às vezes alguns pensamentos estão ali bem enraizados, verdadeiras fortalezas. Josafá recebeu só essa mensagem. E a palavra de Deus diz que ele toma a decisão porque ele consultou ao Senhor. O texto diz: e quando começaram, aliás, ao invés de colocar os soldados na frente, ele coloca os cantores, aqueles que louvavam a Deus. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os das montanhas de Seir, que vinham contra Judá, e eles foram desbaratados. Deus mandou eles substituir as armas de guerra por armas espirituais. E cantar louvores, como eu disse, não é cantar uma musiguinha, que a gente fala, uma músicazinha para você esquecer do problema, não. É você invocar a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. É você atrair a Deus. E por isso eu não vou perder tempo chorando, ficando com medo, se consumindo por essa situação. Ao invés disso, eu louvo a Deus, eu o exalto, porque Ele está aqui. Querido, o texto completa que ele fala: olha, nessa batalha você não vai ter que pelejar, a guerra vai ser minha. A guerra de fato, quem fez foi Deus. Os inimigos ficaram desbaratados. Um reino se levantou contra outro reino. Houve ali uma desavença e eles não conseguiram mais ter a unidade. Quando Josafá chega, os inimigos haviam ido embora. Uma vez Davi chegou no campo de batalha, os soldados estavam paralisados, com medo de enfrentar o gigante. Davi chega, tem a coragem e enfrenta o gigante. Agora nós estamos vendo Deus dizendo ao povo: fique parado, porque nessa batalha eu vou agir. Querido, como saber qual é a hora que eu tenho que agir? Qual é a hora que Deus vai agir e quais as estratégias que Deus vai dar? Nós temos que consultar o Senhor.
É nesse momento de busca, querida. É nessa sintonia. As estratégias começam a vir. Deus foi falando para ele: olha, faz assim, coloca os louvores, coloca... Eu não sei, a Bíblia não conta, mas quem sabe na mente dos moabitas, eles vendo o povo de Israel marchando, quem sabe eles ficaram com medo, pensando, eles já vêm cantando um hino de vitória. Imagine quando os soldados vão para a guerra e eles cantam com aquela segurança o hino nacional do seu país, e ali eles vendo aquilo, talvez no desespero, eu não sei o que isso provocou, como que o milagre aconteceu, como que as coisas se encaixaram. Eu não estou aqui para entender como o milagre acontece, eu só sei que é milagre, e do meu ponto de vista, eu vou crer numa ação de Deus, então eu vou louvá-lo, vou atrair a presença de Deus com a minha adoração, e que você possa enfrentar as tuas guerras na direção de Deus. Com armas de fé. Abre o teu coração agora. E nada irá resistir enquanto